Feche teus olhos mais uma vez, na mão do seu coração. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, por esse culto, por esse momento tão precioso, pela liberdade e acesso que temos ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque Jesus veio ao mundo, Jesus morreu na cruz e Ele rasgou o véu. Muito obrigado porque o Senhor usou tantos homens e mulheres na história para que a gente pudesse ter essa liberdade hoje, Senhor. Ó Deus, de chegar diante de Ti, de conhecê-lo, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos convence, que nos ensina todas as coisas. Muito obrigado, que nessa hora Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, de ministrar aos nossos corações a Tua palavra, em nome de Jesus. Toda preocupação, toda inquietação, tudo que de alguma forma possa impedir-nos de ser alimentados, de receber o que o Senhor tem para nós, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor tenha liberdade. Amém. Amém. Pode estar sentado, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos falando da terceira coluna do Evangelho. Você lembra da primeira? Qual é a primeira coluna? Comunhão, unidade, amor entre os irmãos. A segunda coluna qual é? Qual? Amor aos perdidos. E a terceira coluna é o crescimento dos filhos. O crescimento dos filhos de Deus. E Deus quer o crescimento dos seus filhos. Você crê nisso? A Bíblia, desde o princípio, nos mostra isso. Deus faz Adão, o põe no jardim e manda ele crescer. Depois, lá na frente, com Noé, vem o dilúvio, Deus recomeça ali com a humanidade e manda ele crescer. Jesus vem e fala de crescimento o tempo todo. E a Bíblia, ela traz e ensina a respeito de crescimento. Amém? E o maior acontecimento sobre a Bíblia faz 500 anos, terça-feira, né? Lutero enfrentou o Império Romano para dizer que a Bíblia é a verdade. Levantou-se não contra a igreja do Senhor, mas contra o sistema que a havia corrompido. Vamos ler aí, 1 Timóteo 4, de 1 a 6. 1 Timóteo 4, de 1 a 6. Lutero, se levantou contra esse sistema e esse movimento invadiu o mundo. Esse monge, sem muita, talvez, num primeiro momento ali, importância ou expressão, ele fez a maior reviravolta da história depois de Jesus, a Reforma Protestante. O tema da mensagem hoje é a reforma. O pastor que falou aqui, como é que é o nome? Enilton, pastor, falou aqui que ele está agora em fase de acabamento, né? E reforma de igreja nunca acaba. Fala quem está perto de você, reforma de igreja nunca acaba. Obra de igreja não acaba. Não é verdade? Na época lá não acabava o pessoal não deixar de contribuir, né? Aqui na IPV não acaba porque sempre tem alguma coisa para fazer, né? O bispo construtor sempre tem algo novo, algo para crescer, algo para ampliar. Mas nas nossas vidas a reforma não acaba. Nós estamos em reforma, né? Vamos ler aí. 1 Timóteo 4, de 1 a 6 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade.
pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém. Apóstolo Paulo, orientando Timóteo, ele avisa a Timóteo, ou chama a atenção dele, que viriam tempos, viriam momentos onde as pessoas se afastariam dos princípios da verdade, se afastariam da palavra do Senhor. E eu penso que Timóteo enfrentou situação dessa forma. Embora Paulo fala que nos últimos tempos viriam, eu penso que Timóteo no ministério dele enfrentou isso. Nos dias de Lutero aconteceu isso. E eu penso que nos nossos dias também acontece. Pessoas que se afastam dos princípios da palavra de Deus. Pessoas que às vezes são direcionadas, conduzidas de uma maneira que não é necessariamente o que Deus quer ou o que Deus estabeleceu. Jesus estabeleceu a igreja. E a igreja é santa, amém, queridos? Jesus foi o fundador da igreja. Mas o que aconteceu com a igreja de Jesus? Na verdade, a reforma não aconteceu em 1517. 1517 foi o ápice, talvez. E não terminou também, né? Porque foi o momento, talvez, o mais importante ali, por causa da maneira que Lutero se levantou. Mas começou 200 anos antes. Pessoas, homens, mulheres, com ideias já querendo voltar-se para a palavra do Senhor. Da morte de Jesus até 313, o cristianismo foi duramente perseguido. Jesus estabelece a igreja e é perseguido primeiro pelos próprios judeus. Depois o Império Romano fica com medo, fica assustado e quer matar, quer acabar com os cristãos. E isso até 300 anos de perseguição, 300 anos de luta. E aí, nesse momento, o diabo muda a estratégia. E de tempo em tempo ele muda a maneira de agir. E Constantino, um rei de Roma, ele ia para a guerra e ele teve uma visão onde ele viu uma cruz. E aí ele manda os soldados colocarem nos seus escudos uma cruz, e ele vence a guerra, vence a batalha. E aí aquele rei estabelece o cristianismo como a religião oficial de Roma. E aí os cristãos que eram perseguidos se tornaram a elite da sociedade. E às vezes a gente tem que estar atento às estratégias que o diabo tem para nos parar. Porque se ele não consegue nos parar, ele dá um empurrãozinho para a gente ir além daquilo que Deus tem, ou para a gente exceder aquilo que Deus determinou. 313 a 1500, então, foi a idade das trevas, a decadência do cristianismo, indulgências, compra de terreno no céu, compra de perdão para pecado que ia acontecer. Só para você entender o que era mais ou menos, a pessoa planejava, ia ter uma festa, ele ia numa festa, ele pensava assim, eu vou sair com 2 mulheres. Ele chegava lá, me vende aí o perdão já antecipado para 2 mulheres. Não sei se antecipado tinha algum desconto, né? Mas essa venda de perdão, venda da ação de Deus, tinha uma frase que se dizia que cada moeda que caísse na bolsa lá no gasofilácio era uma alma de um parente seu que estava sendo livrada do inferno. Levava as pessoas a dar tudo o que tinham, porque tinha que ser pobre para entrar no reino de Deus. Mais ou menos, né, dessa maneira. Os verdadeiros cristãos fugiram para os monastérios, porque estava difícil viver na sociedade. Quem era crente de verdade ficou recluso, para orar, para ler, para estudar, semeavam ali, plantavam. A palavra de Deus deixou de ser referencial para a igreja. Esses dias teve um vídeo, e o pastor Silas Malafaia até fez um vídeo combatendo, refutando esse,
onde não sei se era bispo, se era qual a posição na Igreja Católica, e ele fala que a igreja está acima da Bíblia. E é um negócio muito forte. É um negócio muito forte. A igreja, que a Bíblia foi estabelecida pela igreja. E foi mais ou menos esse posicionamento que Lutero combate. A palavra de Deus é vida, é infalível. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus é a verdade, mas confronta o pecado. Muitas vezes dói, muitas vezes é amargo. A própria Bíblia diz isso, né? Bate de frente com os nossos desejos, muitas vezes. O povo não podia ler a Bíblia, e o ensino era que só os padres sabiam ou podiam lê-la, ou tinham condição de interpretá-la. A liderança se desviou da palavra pura, tirou, mudou, fez da maneira que eles quiseram. Por que a igreja se desviou tanto? Foi a igreja que Jesus estabeleceu. Os apóstolos começaram com tanto amor, com tanto temor, com tanta ação do Espírito Santo. Por que se desviou tanto? Sedução, poder político e avareza seduziu os líderes da igreja. A palavra de Deus deixou de ser respeitada. O Espírito Santo deixou de ser o guia do povo de Deus, deixou de ser a igreja apostólica cristã para ser a igreja apostólica romana. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no mesmo erro hoje. Eu e você. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode, mesmo querendo a ação de Deus, buscando a ação de Deus, porque as pessoas temiam a Deus. As pessoas, de uma maneira geral, temiam a Deus, faziam o que era falado, faziam o que era direcionado, por temor a Deus. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no mesmo buraco. O medo de não ser politicamente correto, o medo da ciência discordar da gente, e de alguém falar e bater de frente. Hoje, às vezes, você afirma um negócio, e a internet, então, principalmente, né, cai as pessoas assim matando, né, se é contra o que se alguns poucos com um pouquinho de influência falam. O medo da mídia, o medo de ser rejeitado, pode nos levar a não falar a palavra de Deus, não pregar as verdades bíblicas. Por exemplo, homossexualismo, vaidades, vícios, sexo fora do casamento, ainda é pecado para você? Porque a Bíblia diz que é pecado para você? Porque às vezes a gente relativiza muito as coisas, e a gente barateia a graça de Deus. Tem muita gente que se levanta hoje, se dizendo reformador, dizendo que a igreja precisa de reforma, e apontando defeito na igreja, e apontando defeito nos líderes. Mas eu não vejo Lutero se levantando contra a igreja, ou contra a liderança. Eu vejo ele se levantando contra um sistema corrupto. Agora, líder é coisa de Deus, a autoridade é coisa de Deus, a igreja é coisa de Deus. Submeter-se à autoridade é um princípio que Jesus estabeleceu. Eu não vejo Jesus se levantando contra a prosperidade do povo, ou dizendo, houve reformadores que diziam, que defendiam, eram contra a questão de propriedade, a questão de enriquecimento, mas por causa de alguns que manipulavam e oprimiam o povo para o seu benefício próprio. Agora, quem trouxe a ideia de prosperidade foi Jesus. A parábola dos talentos está falando ali de recurso, que dá um recurso e tem que fazer crescer. A parábola do semeador foi Jesus que falou, que tem que plantar para colher. A igreja, naqueles dias, ensinava a dar tudo para a igreja, porque para ir para o céu tinha que ser pobre. E aí Lutero começou a ensinar que Deus quer enriquecer os seus filhos. A grande questão de Lutero, e eu penso, por que Lutero é o mais lembrado ou mais reconhecido? Se houve tantas pessoas tão importantes. Ontem,
no colóquio, aqui na Pá da Tarde, teve um momento ali embaixo, onde tinha uns banners com os nomes dos principais reformadores e tal, e os alunos estavam ali defendendo e falando a respeito deles, né? E tantas pessoas importantes, John Wycliffe, John Hus, quem mais? Me ajuda aí. É uns que a gente, mesmo os alunos, no Tadel eu perguntei, e a turma, os alunos ali, na hora de falar os nomes, a gente nem lembra tanto, porque falou, estudou, estava anotado ali. Mas foram pessoas muito importantes. Por que Lutero tem tanta expressão ou tanta importância? Eu penso que é porque ele deu a cara, é claro, mas ele trouxe essa questão do esclarecimento. Precisa conhecer, precisa entender. Aí ele traduz a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso e conhecer o que a Bíblia estava dizendo. Ele traz a realidade dos demônios, a realidade de batalha espiritual. Ele traz a realidade de quem as pessoas são de fato. Porque o povo se sentia uns pobres miseráveis, que tinha que, como mendigos diante de Deus, implorar, e ai deles se não fizesse, e eram fracos, e não podia nada, e tinha que confessar, e o padre tinha que perdoar, e aquele domínio, aquele controle, e ele traz as verdades da palavra de Deus, que Deus é castelo forte, Ele é rochedo, Ele é auxílio, e Ele auxilia a gente, e Ele fortalece a gente pode vencer as batalhas. Ele começa a trazer esse entendimento. Tem demônio, tem espírito maligno, mas nós somos mais que vencedores. Ele começa a trazer o entendimento, o esclarecimento. E foi exatamente o que Jesus veio fazer. Jesus fala que Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio cumpri-la. E ao cumpri-la, eu penso que Ele veio trazer esclarecimento. Mostrar o que Deus queria de fato com a lei. Paulo fala que a lei é boa. E Jesus, da mesma forma que Lutero, ele não veio revogar ou desfazer, ou falar que a lei não presta, e que agora é graça. Ele veio trazer entendimento do que era a lei, e através disso manifestar a graça de Deus. Aí Lutero se levanta, não foi para dizer que a igreja é ruim, que a autoridade é ruim, que é cada um por si, que você tem acesso a Deus e você não tem que dar ideia para ninguém. Ele veio trazer o esclarecimento. Você tem que ter conhecimento, você tem que amadurecer. Porque a gente fala muito hoje sobre liberdade. E a liberdade de expressão. E a gente tem acesso a Deus, e a cada crente é sacerdote. Isso é verdade? Sim ou não? É verdade. Agora, liberdade é bom ou é ruim? O que você acha? Quem acha que liberdade é bom? Levanta a mão. Quem acha que liberdade é ruim? Levanta a mão. Votos brancos, nulos e indecisos. Levanta a mão. Eu penso que liberdade, no Tadel eu perguntei isso para os jovens, ali, os líderes da juventude, e eles falaram assim, depende, porque às vezes tem gente que confunde liberdade com libertinagem, mas não é nem esse o foco. Eu penso que depende do momento, depende de algumas coisas. Por exemplo, quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho com menos de 5 anos? Levanta a mão. Você dá liberdade para o seu filho fazer o que ele quiser? Você dá liberdade para ele ir onde ele quiser? Você dá liberdade para ele comer o que ele quiser? Então, você é uma opressora, Bruna. Você tem que dar liberdade para o seu filho. E aí a gente pensa que um líder que dá direção, que corrige, que chama... Não, mas não é assim. É opressor. Tem que fazer uma reforma. Liberdade sem maturidade é um problema. Esses dias, a gente estava em casa, nem sei o que a gente estava fazendo, tocaram a campainha. Estava conversando com um casal, é verdade. Recebemos um casal ali em casa. E de repente toca a campainha.
E a Cláudia vai lá atender, tem uma senhora na rua, com a Jordana no colo, e fala, a senhora que é mãe dessa menina? Aí a Cláudia vira e fala, sou. Depois ela disse, ela fez questão de falar, senhora, você que é mãe dela? Ela estava na rua, lá embaixo. Eu peguei ela, perguntei onde que ela morava, ela me trouxe aqui. E a Cláudia falou assim, Jordana, ué? Ela falou, não, eu estava indo na casa da vovó. Ela pegou a chave, o portão estava trancado. Ela pegou a chave, a minha chave, chave do meu carro. Há tempo de perder a chave do meu carro na rua, vê se pode. E foi sozinha pela rua. E ela ainda falou assim, eu queria ser grande igual a Larissa. Eu queria liberdade. Só que para ela, na idade dela, com a maturidade que ela tem, a liberdade é um problema. E eu penso que existe momentos que a gente tem que ser conduzido, que a gente tem que ser orientado, que a gente tem que ser proibido de algumas coisas. Eu proíbo as minhas filhas de algumas coisas. E fui proibido pela minha mãe num determinado momento. Hoje a minha mãe não estabelece proibições para mim. Por quê? Por que ela não estabelece proibições para mim? Porque eu tenho maturidade para escolher, para decidir. E a gente acha que a gente tem que ter liberdade. E a gente vai contra o sistema, assim. A gente acha, tem gente que se levanta e fala contra os modelos. Ah, não, esse negócio de modelo, não, Deus não está nisso. E MDA, e discipulado, isso é para controlar as pessoas. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Porque o que Jesus fez? Estabeleceu um modelo. Aí a gente fala de dízimo e fala, não, mas qual que é a diferença de dízimo e indulgência? O que você acha? Tem diferença? Oi? É lei. Dízimo é lei. E a lei é boa ou é má? É boa. Só que a gente tem que ter esclarecimento. Foi o que Jesus falou quando ele disse que ele veio cumprir a lei. E foi o que Lutero fez. O problema não é dar o dinheiro para que a obra de Deus aconteça. O problema é não entender o que está fazendo. É a manipulação. Aí ele fala, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que entender a Bíblia, para que você se prospere de fato. Aí a gente fala que Deus quer prosperar, aí tem gente que fala, não, só faz de dinheiro, e teologia de prosperidade. Tal. Mas não é teologia de prosperidade, é Bíblia. É o que a Bíblia diz. Agora tem que ter esclarecimento e entender o que está fazendo. Porque a gente corre o risco de ir pelo mesmo caminho. Porque se eu dizimo tão somente para receber alguma coisa de Deus, ou para que o devorador não venha, eu tô no meu entendimento, eu estou pagando para que aquilo não aconteça. E não é isso que Deus quer. Agora Deus quer que você entenda. A gente dizima porque a gente ama o Senhor, porque a gente ama a obra de Deus, porque a gente entende que a igreja é maravilhosa e é santa, e a obra de Deus tem que avançar, e eu estou comprometido com isso, eu faço parte disso. Eu dizimo não é porque 10% do meu salário, Deus exige de mim, e 10%, e é tão penoso, eu tenho que separar. Na verdade, tudo é do Senhor, tudo é dele. Eu dou muito mais que 10%, eu separo para a manutenção da obra, para que a obra caminhe. É o meu comprometimento com a obra. Mas tudo é do Senhor. O meu carro é para a glória do Senhor, minha casa é para a glória do Senhor, a roupa que eu visto é para a glória do Senhor, veio dele, é para a glória dele. Deus quer que você tenha esclarecimento. Agora precisa conhecer a Bíblia. O que essa reforma trouxe? Olha só. A reforma protestante libertou a verdade científica do dogma religioso da época. Quem fala que a igreja cristã é um povo bitolado, é um povo burro, é um povo que não tem conhecimento científico, quem fala isso é que é burro de verdade, não conhece nem de história. Porque foi a reforma protestante que desvinculou as verdades científicas desse domínio religioso.
A reforma protestante influenciou as artes. E aí começou a surgir artistas com coisas tão maravilhosas. A reforma protestante influenciou a música. A reforma protestante influenciou a indústria. As maiores universidades do mundo, Oxford, Yale, Princeton, foram fundadas por protestantes. Calvino, em Genebra, abriu a primeira escola primária da Europa. Pastor John Harvard, fundador da Universidade de Harvard, para a glória de Deus, leva o seu nome até hoje. A declaração de missão da universidade era: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Os caras mais inteligentes do mundo, que influenciaram na arte, na ciência, na cultura, eram protestantes. Colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado verdadeiro. Luz acabou com a idade das trevas, trouxe esclarecimento. Os evangélicos mudaram o mundo com conhecimento e trabalho. Conhecer e pôr em prática. Jesus falou assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu. Ouvir, aprender, conhecer e trabalhar. Isso é segredo de sucesso. Confiar como se tudo dependesse de Deus, e para isso eu tenho que conhecer a Deus. Sabe por que uma criança, você está embaixo e fala assim, ó, pula, que eu te seguro. Aí o que a criança faz? Confia plenamente, pula, mas confia se for o pai dela, se for alguém que ela conhece. A maioria, pelo menos, né? Tem uns que são mais atirados. A Jordana eu acho que pula, assim falar. Tem que conhecer, confiar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse da gente. Isso é esclarecimento. Aí o pessoal fala, dá tudo que você tem, né? E reza lá, assim, tanto assim, faz a penitência assim, que Deus vai te abençoar. Não é verdade. Dá, ser fiel, contribui, mas trabalha, se esforça, cresce, aprende, conhece. Abre porta, abre oportunidade. Deus abre porta, abre, mas através das coisas que a gente faz. O que planta, colhe. Os países que aderiram à reforma protestante, só para você entender, né? Na Alemanha, os que aderiram, até hoje a maioria é evangélica. Na Alemanha são 34%. Ainda assim é a maioria, considerando as outras religiões, no caso, né? Na Suíça são 40%. Na Noruega, 87% da população. Na Dinamarca, também 87%. Na Suécia, 86%. No Reino Unido, 59%. Na Finlândia, 85%. E os resultados são esses. A Alemanha é o 6º país com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. 6º país melhor para se viver no planeta. A Suíça é o 3º IDH do mundo. Na Noruega é o 1º IDH do mundo. País que tem 87% da população cristã. Na Dinamarca, 10º IDH. Suécia, 12º. Reino Unido, 14º. Finlândia, 24º IDH do mundo. Sem contar os Estados Unidos, com mais de 60% de evangélicos. País mais rico e poderoso do mundo, onde há liberdade e oportunidade, todos crescem. Foi isso que Jesus quis trazer. Liberdade de conhecer a Deus, liberdade de acesso a Deus e oportunidade para crescer em Deus. Foi por isso que o Lutero brigou. Liberdade de conhecer e de crescer. Deus quer que o seu povo cresça. E isso é coluna do Evangelho. Para
que você possa construir de fato o evangelho de uma maneira forte, resistente, para que possa vir vento, possa vir tempestade. Você tem que se fundamentar nessas colunas. Unidade, comunhão, amor aos perdidos. Mas você tem que crescer. Fala quem está perto de você, tem que crescer. Tem que amadurecer. Tem que conhecer. Porque na verdade é muito mais fácil a gente ser conduzido. É muito mais fácil a gente ser orientado. Agora Deus quer que você cresça, mas cresça de verdade. Amadureça de verdade. Aprenda de verdade. Tem que crescer. Agora, se a moral protestante não influencia positivamente a sociedade, ou se influencia negativamente, que é o que tantos têm falado aí nesses dias, né, que é opressor, é retrógrado, e que o importante é ser feliz, né? E a gente às vezes fala isso dentro da igreja. Não, mas eu também tenho o direito de ser feliz. Mas deixa eu te contar um segredo, querido. Naquilo que difere da palavra de Deus, pode até parecer para o seu coração que o caminho é bom, mas é caminho de morte. Sabe aquela história que a mãe fala, direciona, e aí o filho, porque estudou um pouco mais, né, acha que a mãe não sabe do que está falando, aí lá na frente vai chorar. Fala, por que eu não ouvi minha mãe? Isso não é maturidade de fato. Às vezes a gente começa a conhecer um pouquinho e fica bobo. Não dá ouvido para quem sabe mais. Pode não saber mais de algum assunto, mas tem mais experiência. A gente tem que entender isso. Deus estabeleceu autoridades nessa terra. Às vezes a gente fala assim, que você tem que obedecer às autoridades, e a gente fala isso no batismo, enquanto elas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Só que hoje tem gente falando, não, eu acho que você não está de acordo com a palavra de Deus. E sem conhecer de fato, sem saber do que está falando. É um problema. Quando eu houve um tempo que eu dei aula no seminário da igreja, eu sempre dei aula de teologia sistemática. E eu sempre gostei de provocar discussão. Eu acho que a discussão é algo saudável, né? Com respeito, é claro, respeitando. Mas às vezes eu trazia alguma questão, até um pouco polêmica, e porque eu penso que, se a gente está estudando no seminário, a gente vai falar algo um pouco mais profundo. E aí às vezes tinha gente que levantava, não, mas eu não concordo com você. Eu falava, por que você não concorda? Porque eu não concordo, é minha opinião. Eu falava, mas eu estou aqui como professor, estou apresentando texto bíblico, estou argumentando, e você vai falar, não concordo porque eu não concordo, e pronto. Então argumenta. Só que a gente não tem conhecimento e às vezes quer simplesmente se opor. Simplesmente se opor. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. Se a moral protestante não influencia positivamente a sociedade, por que então houve tanto avanço nos países que se submeteram à palavra de Deus? Que estabeleceram a Bíblia como regra? Por que houve tanto avanço? Toda construção, toda obra forte, ela precisa ser bem fundamentada. E depois que Lutero apresentou a problemática, que o povo tinha que conhecer, o povo tinha que crescer, né, que não era para ser dominado, muito embora existe um momento que a gente tem que ser conduzido. A gente precisa dar ouvido às autoridades. Mas a oportunidade de aprender e de crescer tem que haver também. E aqui, a Igreja Presbiteriana Viva é lugar de crescimento, amém? Fala que está perto de você, a Igreja Presbiteriana Viva é lugar de crescimento. Lá na Espanha a gente teve dificuldade com algumas pessoas, porque a gente houve um casal muito amado e precioso, e a gente começou a caminhar junto e ensinar,
E o esposo se converteu, o esposo começou a amar a palavra, o esposo começou a querer aprender, a querer conhecer, e perguntava, e toda a conversa era algo que ele perguntava, comia a palavra e tal. E aí houve um momento que a esposa falou assim, eu não quero mais. A esposa tinha sido crente, cresceu na igreja, afastou, e aí eu percebi que ela não queria ter tanto envolvimento. Ela não queria que o esposo estava num caminho de pastor. E aí ela não queria. E aí PV a gente dá trabalho, dá oportunidade para crescer. E quer incentivar, fomentar o crescimento. Quer que cresça. E aí faz seminário de empreendedorismo, porque os crentes têm que crescer. Tem que aprender a administrar as coisas. Tem que usar bem o que Deus deu. E aí tem escola de servo, porque você tem que conhecer a palavra. Aí, mas não é só escola de servo, básico, para um primeiro momento. Tem ministerial, tem pastoral, tem célula, tem ministério, um montão de ministério. Tem ministério, tem trabalho com terceira idade, tem trabalho com criança, tem trabalho com adolescente, com jovem, com motociclista. Quase que eu errei. Tem trabalho para quem quer crescer, tem oportunidade. E não é só IPV, não. Muitas igrejas, a igreja do Senhor santa, imaculada, maravilhosa, tem crescido no mundo dessa maneira. Aí uns poucos, que eu penso que pode até ter um pouco de conhecimento, mas não tem maturidade, começam a levantar para falar besteira, falar contra a igreja. Aí a igreja que cresce, tem gente que é contra a igreja que cresce, e que tem que ser pequenininha, portinha, com 3, se passar para 4 está em pecado. E aí o crente que enriquece está em pecado. Deve estar mexendo com alguma coisa errada. E a gente é bobeira. Deus quer que você amadureça. Fala com quem está perto de você aí. Aí depois que Lutero levanta a problemática, depois que Lutero começa a abrir os olhos, durante um período de 100 anos, mais ou menos, se discutiu e tal, até estabelecer os 5 pilares aí, as 5 solas ou solos. E que até hoje a gente vai amadurecendo também, entendendo. Mas ele estabeleceu sola escritura, nada além da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Põe a Bíblia como regra na sua vida, querido. Quer prosperar? Quer crescer? Quer amadurecer? Quer ter de fato esclarecimento? A Bíblia é regra. A Bíblia é manual. Só que o problema é que o brasileiro não gosta de ler manual. O brasileiro pega, compra uma televisão nova lá, Smart TV, paga lá uma grana, e aí chega, tira da caixa, e já liga na tomada e começa a fuçar. Não é assim? Aí às vezes você não leu o manual, e aí ligou no 220. E ela não é bivolt, aquela ali que você comprou. E aí queima. Por não ler o manual. Ou então, deu sorte, ligou na alimentação certa. Mas por não ler o manual, às vezes você não desfruta metade do que ela pode te oferecer. E aí um dia chega alguém na sua casa lá que manja do negócio. E fala: rapaz, essa TV aí maneira, tem Smart, você pode abrir, tem os aplicativos, tem isso, você abre a câmera, pode filmar, pode fazer. Nossa, eu não sabia disso. Isso acontece com muitas de nós, na vida com Deus. Eu não sabia que podia prosperar, pastor. Não sabia que... Não sabia. Pensei que... A Bíblia, alguém me disse um dia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu achei que eu tinha que ser pobre a vida inteira. Só que não tem esclarecimento. O problema é o amor à riqueza. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora o dinheiro é bênção. É a maneira da nossa sociedade
de crescer, de alcançar, de ter recursos, de fazer coisas. E Deus quer que a gente cresça. Eu não sabia que eu podia viver feliz no meu casamento. Para mim, casamento era tudo assim mesmo, normal, brigar e tal, e vai cada vez pior. Eu vi assim no casamento dos meus pais, viver até morrer brigando, os dois, igual cachorro e gato. Eu achei que era assim, não sabia. A Bíblia diz que existe plenitude de vida, vida plena em todas as áreas. Jesus veio restaurar o relacionamento com Deus. Você crê nisso? A plenitude do relacionamento com Deus que Adão tinha lá no Éden. Jesus veio restabelecer a vida que Adão tinha no Éden. Você acredita assim? Não. Agora a Bíblia diz que ele tinha relacionamento pleno com Deus. Todas as tardes Deus vinha. Mas diz também que ele e a mulher, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Plenitude de relacionamento. A Bíblia diz que ele converterá, nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você pode viver bem com seu pai, você pode perdoar o seu pai ou ser perdoado por ele, você pode viver bem os seus relacionamentos. A Bíblia como base, lê o manual, estuda o manual. Não espera acender uma luz no painel para você abrir o manual e ver o que aquilo quer dizer. Às vezes pode estar, assim, já não ter jeito. Fala comigo. Sola a Escritura. Ele fala também solo Christus. Jesus é o único e suficiente para salvar. Somente Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Cristo é suficiente, não tem outro mediador, não tem outro intercessor diante de Deus. Só que a gente tem que ter esclarecimento, tem que ter conhecimento, porque aqui na terra, Cristo estabeleceu pessoas para cuidar de você. Embora Jesus é suficiente Salvador, ninguém se liga a Deus de outra maneira que não seja através de pessoas. O próprio Jesus foi assim. Jesus, para começar o ministério dele, para de fato estar ligado em Deus, e ele era o Filho de Deus, mas para começar, ele teve que reconhecer João Batista. Teve que reconhecer João Batista, a autoridade de João Batista. O caminho é Jesus, mas João Batista é aquele que prepara o caminho. Amém? O caminho é Jesus, mas Deus põe pessoas na sua vida para preparar o caminho para você. Deus põe pessoas para te pôr no caminho. E a gente não pode ser tolo, bobo, e achar que a igreja precisa de reforma, e claro que precisa, está sempre precisando. Obra de igreja não acaba. Nós estamos sempre sendo reformados. O problema é quando a gente está no processo de acabação, né, pastor? O problema é que a gente chega no momento de acabação. Mas tem sempre reforma. Agora, tenha esclarecimento. Você tem acesso a Deus? Você é sacerdote? É. Você pode falar com Deus onde você estiver? Você tem acesso a Deus onde você estiver? Tem. Mas para estar ligado em Deus, tem que estar ligado em alguém. Tem que reconhecer a autoridade. Tem que estar ligado no corpo de Cristo. Não existe autônomo no reino de Deus. Não existe. Jesus reconheceu a autoridade de João Batista. Aí quando ele faz isso, e João Batista reconhece, fala: não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Quem sou eu? Aí Jesus fala: mas eu tenho que me submeter. Ele fala que dos nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João. E ele também nasceu de mulher. Aí o que acontece? O Espírito vem sobre ele. Aí Deus fala: meu filho, esse é meu filho. Ele me dá muito prazer. Aí ele vai para o deserto e vence as tentações. Esclarecimento, querido. É só Jesus, é suficiente Salvador. Mas tem gente que te acompanha, que cuida de você. Sola gratia. Salvação somente pela graça.
Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Não é por algo que eu ou você façamos, ou deixamos de fazer. Nada que eu faça ajuda Deus a me salvar, ou a me justificar. É pela graça. Amém? Agora, o resto tem que trabalhar. A salvação é pela graça de Deus. Agora, você quer crescer, tem que trabalhar, tem que esforçar, tem que lutar. O povo de Israel, quando chegou em Canaã, pisou em Canaã, parou de cair maná do céu. Agora tem que plantar e colher. E a gente barateia a graça. A gente acha, não, tudo é pela graça. A salvação é pela graça. Como se você ganhasse uma BMW. Te deu de presente. Ganhou. Você não pagou nada por ela. O que você faria se alguém te desse uma BMW de presente? Perguntei isso no culto de jovens, tem um jovem que falou assim: eu vendia no outro dia. E às vezes a gente pensa isso, a gente acha, não, é muito caro, é muito difícil manter. A gente pensa isso com relação à graça de Deus. Não dá para eu manter, não. A gente foge. Agora, você ganhou uma BMW de graça. Agora você tem que mantê-la. Tem que cuidar dela. Tem que pôr combustível. Tem que dirigir com cuidado. Tem que ter responsabilidade. Sai dirigindo igual um doido, esbarrando em tudo quanto é lugar. Você não está valorizando a graça que você recebeu. Somente pela graça. A salvação. A gente não paga a salvação. A gente não faz nada para merecer a salvação. Agora, a partir daí, nós temos que fazer muitas coisas. Eu falo com a minha filha, com as minhas filhas assim: papai te ama, independente de qualquer coisa. Se você me obedecer ou não, eu vou continuar a te amar, porque você é minha filha. Agora, se você quer me agradar, aí é outra história. Você quer que eu fique feliz com você, aí é outra história. Se você quer ganhar presente do papai, aí é outra história. Tem que obedecer. Tem que fazer o que eu estou mandando. Por que a gente... Você faz assim com seus filhos também, não é? Não é assim? Por que a gente acha que Deus é diferente? Sola fide. Somente pela fé. Só se é salvo pela fé. Romanos 1, 16, 17 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Desde o princípio, a justificação era pela fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé e fala que eles foram justificados pela fé. Abraão foi justificado, foi considerado pai da fé, porque ele creu. Davi entendeu isso. Davi peca e ele não mata um animal para ser perdoado. Depois você lê lá o Salmo 51. Desde o princípio, Deus trouxe implícito no Antigo Testamento essa questão. Tem que ter fé, é pela fé. É pela fé. Né? A justificação é pela fé. O justo viverá pela fé. Agora, o que é fé? O que é fé? A gente pensa que fé é esperar em Deus. Eu penso que esperar em Deus é paciência. E isso é bom. Isso é importante. Agora, fé é um pouquinho além disso. Fé é mover-se em Deus. Fé é agir debaixo do que Deus falou. Pedro andou sobre as águas. O que deu condições para que Pedro andasse sobre as águas? Na verdade, o que deu condições para ele andar foi a palavra de Jesus. A fé foi ele andar. A fé foi o passo. A fé foi sair do barco. A fé foi fazer o que Jesus falou para ele fazer. Somente pela fé. Amém? Estabelece isso na sua vida. E o último aí, soli
deu glória. Só Deus é digno de glória. Somente a Ele glória. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Se coloca de pé, em nome de Jesus. A Bíblia é a única verdade de Deus, querido. O pecado traz sofrimento. A salvação é presente de Deus para quem crê em Jesus, o único e suficiente Salvador. Toda a glória é de Deus. Creia nisso. Deus quer que seus filhos cresçam e sejam abençoados na terra. Depois de salvo, é buscar sabedoria, é trabalhar direcionado pelo Espírito Santo e não deixar o diabo intrometer, interromper aquilo que Deus tem na sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você conheça. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cresça em conhecimento do Senhor. Deus vai fazer, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Entenda isso. Viva a palavra de Deus. Viva as verdades de Deus. Entenda a graça de Deus. Viva pela fé. Dê glórias a Deus. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Deus vai fazer muito mais na sua vida. Em nome de Jesus. Se um homem com alguns princípios desse mudou o mundo, esses princípios podem mudar o seu mundo. Põe Jesus em primeiro lugar na sua vida. Viva pela fé. Receba a graça de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus, com base nas Escrituras Sagradas. Tem jeito, tem solução. Eu quero convidar você que precisa de uma reforma, você que precisa de uma mudança na sua vida, vem aqui, eu quero orar por você. Queria chamar os obreiros, por favor, me ajudar. Você que precisa de uma reforma na sua casa, no seu casamento, na sua alma. Você que se sente acabado, destruído, ou às vezes nem tanto, mas você se sente que se as coisas não mudarem, não vai ter jeito. Você prefere morrer do que viver. Vem cá. Eu quero orar por você. Você que está vivendo dias tão difíceis, que você precisa de um milagre de Deus. Vem cá. Você quer ir para o céu. Você quer ser feliz. Você quer ser feliz nessa terra. Vem cá. Eu quero orar por você. Vem cá, vem, sai do teu lugar e vem cá. Você que quer crescer um pouquinho pelo menos, vem cá. Você que só está pedindo para sobreviver, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem. Você não está aguentando mais. Está difícil demais. Você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Vem cá. Vem cá. Vem cá, sai do teu lugar e vem cá. Jesus desceu da sua glória para te dar salvação. Jesus veio a essa terra para te dar salvação. Ele baixa desceu da sua glória, desceu da sua glória, desceu da sua glória.
se fez homem, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, porque nos ama, morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Vem cá, vem. Foi comprado pelo sangue. Você que O sangue de Jesus. quer que Deus te ajude, Que me leva mas a Bíblia você deixa de lado. Vem cá. Você que quer pôr a Bíblia como manual da sua vida. Vem cá. Vem cá. Você que quer a partir de hoje pôr a Bíblia como manual do seu casamento, manual da sua vida, manual do seu negócio. Vem cá. Eu quero orar por você. A Bíblia é a verdade. Vem cá, eu quero orar por você. Você que quer chamar o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Vem cá, vem cá. Você quer viver pela fé na palavra de Deus. Vem cá. Eu estou orando por você. Os irmãos estão aqui para orar por você. Sai do teu lugar e vem cá. Precisa vir. Precisa. Fé é mover-se em Deus. o sangue Dar de passos Jesus, é agir. que me leva até o céu. O sangue de Jesus. Eu quero convidar você a vir. Vermelho, forte e Fiel, suportou a cruz. a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Foi salvo pelo sangue. Jesus tem poder para salvar. Jesus te ama. Jesus morreu para te salvar. Você que precisa de uma libertação. É, libertação mesmo. Você sente que tem uma nhaca, sei lá, um troço te amarrando, te prendendo. Você sente que tem um negócio te puxando, não deixa você ir. Você quer, mas não consegue. Vem cá. Vermelho, forte e fiel. Sai do teu lugar e vem cá. A preço de sangue, Você que precisa, vem cá, vem. o sangue de Jesus. Pode vir. Sai uma enfermidade, entra outra. Sai um problema, entra outro. Sai uma dificuldade, entra outro. Vem cá. Jesus tem poder para te salvar. Jesus morreu para te salvar. Vem cá, vem cá. Por mim, com armas de Amor, ele lutou até o fim. vestido de silêncio, semblante era de dor. Você que Na nessa dor tarde que o feriu lá no Calvário, teve uma dor tão forte assim no coração, subiu naquela aqui no peito. dor, Você pensou que sem ia dar um nada troço. reclamar. Vem cá, vem. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. Vem cá. Sai do teu lugar e vem cá. Teve uma dor tão forte no peito. Não falou para ninguém. Você ficou até com medo de dar um troço. Vem cá. Sai do teu lugar e vem cá. Antes e depois, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Esse Jesus. Foi salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus.
a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Mais uma coisa só. Você que vive oprimido, um peso tão grande, o pecado, e você parece que não tem solução, parece que não tem jeito para você. Você fica com medo de tudo, com medo de ir para o inferno, com medo disso, com medo daquilo, com medo de não ter sido perdoado. Você fica com medo. Você já aceitou Jesus, mas você não acredita que Ele te ama. Vem cá, vem. Quero orar por você. Vamos fechar os olhos. Essa última oração em nome de Jesus, irmãos, vamos orar por você. Opressão da religiosidade. Jesus te ama. Morreu para te salvar. Tem um punhado de coisa que a Bíblia condena de verdade, mas tem um punhado de acusação que é do inferno. Vem cá, vem. Tem alguém que precisa da mente. Está até sentindo dor aqui assim, ó. Agora aqui. Vem cá, vem. Vem, sai do teu lugar e vem cá. Nós vamos encerrar esse culto nessa noite. Aqui, ó. Está sentindo agora aqui. Vem cá, vem. Sai do teu lugar e vem cá. De uma vez por todas. Seja liberto de toda acusação do inferno. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Encerrando, os pastores estão orando. Aleluia. Ainda tem gente que eu ainda estou sentindo dor ainda. Vem cá, vem. Você que se sente acusado de noite, noite e dia. Vem cá. Pelo sangue liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Vamos orar, Pai. Nós queremos te adorar por este culto nessa noite. Queremos te adorar pela tua graça neste lugar. Queremos te adorar, Senhor, pelo teu amor para conosco. Queremos te adorar por esta tão grande salvação. Queremos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor fez neste lugar, por tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós, por tudo que o Senhor está fazendo neste Brasil. Queremos te adorar, Senhor, pela reforma. Queremos te adorar, Senhor, ó Deus, pela tua igreja viva, pela tua igreja que avança, que caminha, e te clamamos, Senhor, por esta semana, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana, ó Deus bendito e poderoso, cheia da tua unção neste lugar, ó Deus, na terça-feira aqui, ó Deus, no final de semana com os teens, ó Deus bendito e poderoso, abençoa a semana dos teus filhos, abençoa, Senhor, a semana de cada um dos teus filhos, que seja uma semana de bênção, de crescimento, e que a tua graça seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abrace pelo menos 3 pessoas. E diga para ele: você está em reforma. Deus te abençoe.